Olá pessoal, vamos dar seguimento então à segunda parte. Antes eu vou só responder algumas questões que chegaram online da aula anterior. As veias retais também aparecem na circulação colateral em caso de hipertensão portal? Radmila, sim, elas podem aparecer também, é uma das manifestações que a gente pode ter, como uma daquelas alternativas que a gente viu para o sangue desviar, enfim, ter uma circulação aumentada. Pode ser consequência, sim, dessa hipertensão portal. Outra dúvida, dá-se o uso das vias alternativas no nome de circulação colateral? Sim, pode ser dado. Professor, para HDA varicosa, podemos usar beta-bloqueador associado à droga vasoativa ou apenas uma delas? Matheus de Goiânia, na verdade, deve depender do estado clínico do seu paciente, Matheus. Se o paciente estiver extremamente chocado, normalmente a gente acaba não dando vasoativa, a gente dá volume, a gente tenta fazer a expansão com cristalóide primeiro, depois sangue, tá? A droga vasoativa a gente reserva principalmente para quando a gente tem choque de outra etiologia, que não choque hipovolêmico, né? Choque, por exemplo, choque séptico. Então aquele paciente que tem uma broncopneumonia, fica em sepse, instabiliza, você hidrata, ele fica em sepse grave, se ele é revertido, e se você não consegue reverter mesmo expandindo, aí você considera esse paciente com choque séptico, aí você vai dar droga vasoativa. Tá? Então não é muito comum ou muito frequente a gente dar droga vasoativa em paciente com HDA, salvo se ele tiver um quadro infeccioso ou um choque por uma outra etiologia. Senão, normalmente a gente acaba dando expansão volêmica e o beta-bloqueador posterior, depois que ele estiver estabilizado. Lembra que o beta-bloque ele é feito na prevenção primária ou eventualmente num ressangramento, na prevenção secundária. Então ele não precisa ser introduzido nesse momento tão agudo do seu paciente. Tá bom? E a Lara de Belém, como que a gente sabe quando o balão do Blakeston-Sengstmore está no estômago? Bom, Lara, tem duas maneiras que a gente pode fazer isso. Vou pegar aqui de novo para vocês entenderem. Então, quando a gente passar isso daqui pela narina, e isso aqui estiver hipoteticamente no estômago, o que que a gente faz? Lembra que ele tem essa drenagem aqui que sai, secreção, por exemplo, sangramento que está, o sangue que está no estômago, ou eventualmente a secreção gástrica pode sair por aqui. Você pode fazer o inverso, você pode pôr uma seringa aqui, por exemplo, injetar ar de uma forma mais rápida e auscultar na bolha gástrica, tá? Põe o esteto aqui, se você auscultar aquele barulho, aquele ruído do ar entrando, é uma maneira indireta, mais grosseira de você realmente confirmar que isso daqui está dentro do estômago. Aí você vai insuflar e tracionar. E a outra forma, obviamente, é fazer isso aqui através de raio-x. Isso aqui pode ser, ele tem uma radiopaticidade, tá? Então você pode fazer o raio-x e vai visualizar pelo raio-x a localização mais precisa do seu balão. Não tem assim mais do que fazer do que isso. Mas na prática essas duas maneiras, essas duas manobras acabam funcionando super bem, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos dar seguimento então à segunda parte da aula sobre as hemorragias digestivas. Vamos continuar falando das hemorragias digestivas altas, tá? Resumindo o que a gente falou até aqui, estamos falando das hemorragias digestivas. Elas podem ser divididas entre hemorragias digestivas altas e hemorragias digestivas baixas. Quem faz isso é o Treitz. Das hemorragias digestivas altas, nós falamos que tem várias causas. Agora a gente vai falar das não varicosas, tá? As varicosas a gente já viu, e as causas raras são aquelas que a gente falou rapidamente, aquelas partes clínicas, aquelas doenças clínicas que são associadas. Então vamos falar isso aqui, ó, das não varicosas. O que é importante? Das não varicosas, as mais importantes, aquelas que caem para a gente, são as úlceras duodenais e as úlceras gástricas, a utilização de anti-inflamatório não hormonal, a fissura de Mallory Weiss, que eu não sei porquê, mas acho que todo examinador é apaixonado por esse nome, sempre cai alguma questão, então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? E as lesões vasculares, que a gente vai considerar como as causas obscuras, que eu também vou dar um enfoque específico, que também costuma cair alguma coisinha, tá? Então vamos falar daqui, ó, úlcera duodenal e úlcera gástrica. Quem que é responsável
Quem que é o grande fator que está associado a um paciente que tem aquela dispepsia, que tem aquela dor, que acaba eventualmente manifestando uma hemorragia digestiva? O famoso H. pylori. Tá? Em estudos que nós fizemos, nós não, né? A gente faz os estudos que são feitos a esse respeito, a gente sabe que 95% das pessoas que têm uma úlcera duodenal sangrante, que você faz a biópsia, ela está infectada pelo H. pylori. E 80% dos portadores de úlcera gástrica também. Ou seja, praticamente 100% das vezes você tem o H. pylori junto da etiologia da hemorragia digestiva alta. Ao contrário do que acontece na hipertensão portal, que tem toda uma fisiopatogenia associada que a gente estudou na primeira aula, aqui é muito mais fácil. Tá? Aqui basicamente o H. pylori vai na mucosa, faz com que haja uma desproteção daquela mucosa gástrica, ela vai ser invadida pelo suco gástrico, aquele suco gástrico vai corroer a parede e eventualmente vai encontrar um vaso sanguíneo calibroso embaixo daquela mucosa. Então aquela úlcera penetra, pega o vaso e o paciente sangra. Então a patologia aqui é muito tranquila, não tem muito segredo. Tá? Você só tem que prevenir, eventualmente tratar esse H. pylori para que isso acabe não acontecendo. Tá? Só que isso é muito simples, né? Não é isso que eles perguntam algumas coisas um pouquinho mais específicas. Então vamos lá. As principais causas de hemorragia digestiva alta são as úlceras pépticas. Tá? As úlceras pépticas duodenais têm uma incidência maior. Então assim, qual que é a principal causa de HDA? São as HDAs não varicosas, as doenças pépticas duodenais, tá? E as úlceras gástricas, elas têm uma incidência menor, em torno de 15%. Tá? Então, a principal causa de hemorragia digestiva alta, sem dúvida, é úlcera duodenal, ponto. Tá? Isso tem que saber na ponta da língua, uma questão fácil que a gente está entendendo por que é assim. E Deus é sábio, porque apesar da incidência ser maior das úlceras duodenais em relação às úlceras gástricas, as úlceras gástricas, elas são mais perigosas, elas matam mais, os pacientes são mais graves, tá? 20% dos pacientes podem apresentar um novo ressangramento, tá? E por que isso acontece, né? Porque quais são os vasos que são acometidos e que eu tenho que eventualmente tratar num paciente que tem uma hemorragia digestiva alta por uma úlcera péptica duodenal ou gástrica? São dois vasos que a gente tem que saber. Então, para isso, a gente tem que lembrar um pouquinho do nosso estômago e de algumas denominações que podem cair para vocês. Então, olha lá, nós temos o estômago. Lembra da anatomia? Ó, aqui você tem o cárdia, ou incisura cardias, que é o quê? Por que chama cárdia? Porque está perto do coração, por isso que tem essa denominação. Tá? A gente tem aqui a pequena curvatura. Aqui a gente tem a primeira porção duodenal, lembra que a gente estudou? Que é uma porção ascendente e a primeira porção, a primeira metade dela não é retroperitoneal, é extraperitoneal, é essa daqui, tá? E a essa primeira porção duodenal a gente denomina de bulbo duodenal. Tá? Então bulbo duodenal nada mais é do que essa primeira porção aqui duodenal. E aqui eu tenho quem? A grande curvatura. Tá? O estômago ele tem uma relação direta com uma outra estrutura anatômica arterial importante que às vezes a gente esquece, que é o famoso tronco celíaco. Nossa, não lembro disso, é fácil. Lembra do tronco celíaco? Ele tem 3 grandes artérias importantes. Tá? Então você tem aqui ó, a artéria esplênica. Você tem uma outra artéria, que é a artéria gástrica esquerda. E você tem um terceiro raminho, que é a artéria hepática. Essa artéria esplênica, ela vai contornar a grande curvatura aqui do estômago. E vai ser a artéria gastro-omental esquerda. A artéria hepática aqui vai emitir um raminho importante, que é a artéria gastroduodenal. E essa artéria gastroduodenal vai se transformar aqui na artéria gastro-omental direita, que vai fazer uma anastomose com a gastro-omental esquerda. Ok?
Por que as úlceras pépticas são importantes? Por que elas são graves? Porque normalmente algumas dessas artérias acabam sendo o quê? Lesadas diretamente. E por que a úlcera gástrica ela é super importante? Porque a artéria gástrica acaba sendo a artéria acometida. E olha só, ela é um ramo direto de quem? Do tronco celíaco. Imagina a pressão que tem aqui. Lembra que o tronco está saindo direto da aorta. Então, a hora que aquela úlcera penetra e pega essa artéria, aquilo sangra muito e o paciente acaba muitas vezes evoluindo para óbito. Tá? Então vamos lá. O que eles perguntam? Que úlcera, que artéria? Então, as úlceras duodenais acabam pegando principalmente a artéria gastroduodenal. Essa artériazinha aqui, ó. Então aqui são as úlceras duodenais, tá? O que eu tenho que saber? Elas estão na parte posterior do bulbo duodenal, então lá atrás, tá? E elas ficam a menos de 3 centímetros do piloro, tá? Essa é a localização principal que a gente encontra as úlceras pépticas duodenais quando elas sangram. Ah, é importante eu saber isso? Por quê? Porque se você tem que chutar uma chance de salvar esse paciente, por conta da estatística da incidência que a gente viu, um HDA mais frequente é HDA não varicosa por úlcera duodenal. Então você tem que saber qual vaso que normalmente é acometido para tratar esse paciente de uma forma mais rápida, senão ele pode morrer. Tá? Já a úlcera gástrica, ela que é mais acometida principalmente pela artéria gástrica esquerda, que a gente viu que é um ramo direto aqui do tronco celíaco, e que pode ser acometida pelas úlceras gástricas. E a gente viu que ela é mais grave porque é um ramo direto do tronco celíaco, tem um sangramento mais importante, apesar da úlcera duodenal ser a mais frequente. Tá? Então, se tiver que saber 2 nomes arteriais nessa aula, é gástrica esquerda e artéria gastroduodenal. Tá? Lembrar, de novo, do famoso tronco celíaco. Isso em relação às úlceras duodenais e gástricas. Não vai cair nada além disso, eu garanto para vocês. É essas perguntas que eles gostam. A parte anatômica, que é a artéria que pega, como que trata, a gente vai ver lá na frente. Mas aqui, a parte anatômica, isso tem que saber. Dos anti-inflamatórios não hormonais, o que eu tenho que lembrar? Tenho que lembrar o mecanismo pelo qual os anti-inflamatórios não hormonais funcionam e por que eles causam uma úlcera que pode furar e pegar uma artéria do meu estômago. Tá? Lembra, os anti-inflamatórios não hormonais, eles são o quê? São inibidores da ciclooxigenase do tipo 2. Lembra da ciclooxigenase, que são aquelas enzimas que vão fazer a conversão do ácido araquidônico em prostaglandina? Então você tem a ciclooxigenase, que vai transformar o ácido araquidônico em prostaglandinas. Tem prostaglandinas que são boazinhas, que são as fisiológicas, e tem as prostaglandinas que são o quê? Pró-inflamatórias. Tá? Então, os anti-inflamatórios não hormonais, eles têm o mecanismo de inibir a ciclooxigenase do tipo 2, impedindo que as prostaglandinas inflamatórias sejam o que? Produzidas. Porém, como efeito colateral, se eles não forem COX-2 seletivos, eles podem indiretamente inibir o COX-1. E o COX-1 vai fazer com que haja transformação do ácido araquidônico em prostaglandinas que são benéficas para o nosso corpo. As prostaciclinas, por exemplo, ou as prostaglandinas PGA e PGE, que fazem o quê? A proteção gástrica fisiológica. Uma vez que você deixa de ter a produção dessas prostaglandinas fisiológicas, a mucosa gástrica fica mais exposta, consequentemente aquele ácido vai corroer a mucosa gástrica, vai formar uma úlcera, pode pegar uma artéria que está ali por trás e vai manifestar uma hemorragia digestiva alta não varicosa. Essa é a fisiologia, esse é o mecanismo farmacológico que eu tenho que lembrar. Ok? O famoso síndrome de Mallory-Weiss. O que é o síndrome de Mallory-Weiss? Síndrome de Mallory-Weiss é um conjunto de sinais e sintomas característicos, uma doença, uma síndrome, tá? Mas que tem uma característica que vocês não vão errar nunca. Ele tem vômito de repetição, eles têm vômitos forçados, ele tem 10 ou 15 episódios de vômitos incoercíveis. Toda vez que você tiver um enunciado com essas palavras, vômito de repetição, vômito forçado, vômito assim, não tenha dúvida, você tem que falar o quê? É síndrome de Mallory-Weiss, tá? Então vamos ver um exemplo, aqui uma questão como pode cair para vocês. Um rapaz de 22 anos vai ao pronto-socorro por ter tido 2 episódios de vômitos, um dele com sangue.
Diz que tinha dor abdominal e indisposição. Forçou o vômito para ver se o desconforto abdominal melhorava. Quando vomitou, saiu sangue. A história clínica, exame físico geral e abdominal e os exames complementares revelaram que a dor abdominal devia-se, na realidade, a uma apendicite aguda retrocecal. Tem diagnóstico de hepatite C por cerca de 12 anos. Não apresenta sinais de insuficiência hepática, nem teve hemorragia digestiva outras vezes. Hemodinamicamente está estável, causa mais provável do sangramento digestivo é varizes de esôfago, gastrite hemorrágica difusa, Dillefoy, angiodisplasia ou Mallory-Weiss. Não tenha dúvida que é Mallory-Weiss, tá? Vamos voltar na questão e tem que estudar e pensar nas aulas que a gente falou. Olha só, ele começa a querer confundir você depois, ó. Ele tinha uma apendicite retrocecal aguda, ele tinha que pôr algum diagnóstico depois da apendicite, tá? Tem diagnóstico de hepatite C por cerca de 12 anos. Nossa, o cara tem hepatite, deve ter hipertensão portal. Gente, ele acabou de falar, ó, não tem sinal de insuficiência hepática, então provavelmente a função hepática desse paciente é normal. O exame físico dele é normal, ele não tem nenhum vaso colateral, ele não tem síndrome ictérica, tem nada que justifique você pensar numa insuficiência hepática ou numa hipertensão portal, tá? Tá estável hemodinamicamente, então assim, ele está simplificando, mas ao mesmo tempo está tentando confundir. Foca naquilo que a gente viu, que vocês não vão errar, tá? Então, paciente jovem que forçou, vamos lembrar de Mallory-Weiss. Ela é responsável por 5% das hemorragias digestivas, 90% acaba resolvendo espontaneamente, então você faz o diagnóstico, olhou, não tem muito mais o que fazer. E por que que sangra? Porque você tem uma laceração do esôfago distal. Então isso é importante, você tem lá a transição esôfago-gástrica, tá? Então tem o estômago aqui, o esôfago aqui, você tem o esfíncter. Esse esfíncter normalmente ele é unidirecional, faz com que o estômago, a comida vá do esôfago para o estômago e não volte. Toda vez que você vomita, por que que dói? Porque você faz o movimento contrário, você força seu esfíncter a ter o quê? O caminho inverso pelo qual ele não está habituado. Então você faz isso uma vez, beleza, você faz isso duas vezes, tudo bem. Agora na terceira ou quarta vez que você fica forçando, eventualmente você pode o quê? Ter uma laceração por conta dessa pressão desse esfíncter. E se você tem uma laceração, pode sangrar e o paciente pode se manifestar com uma hemorragia digestiva alta, tá? Que é o que a gente chama de fissura de Mallory-Weiss. Então guarda essa imagem, ó, vômito, transição esôfago gástrica, olha só, parece que deu uma rasgada ali na mucosa, bem na transição do esfíncter esôfago gástrico, tá? É esse o mecanismo pelo qual o paciente acaba sangrando e que a gente denomina de fissura de Mallory-Weiss. Mais para frente a gente vai ver outras questões que vão exemplificar isso. Mas esse é o conceito puro que vocês têm que guardar para não esquecer mais. Qual que é a minha conduta diagnóstica? É a mesma para qualquer tipo de hemorragia digestiva que a gente viu na aula passada. Então, aqueles 7 passos iniciais que a gente faz, nós vamos voltar a repetir. Então, a gente vai pegar uma boa história, a gente vai confirmar o nosso exame físico, se ele está sangrando ou não, baseado nos protocolos do ATLS. Nós vamos avaliar se esse paciente está estável hemodinamicamente. Ao mesmo tempo, já vamos pegar 2 acessos calibrosos, já vamos colher exames desse paciente, já vamos hidratar e expandir esse paciente com cristalóide, que eu falei que é a primeira opção que a gente tem que fazer para expandir o paciente. Ok? Feito isso, eu consigo fazer o quê? Estabilizei o meu paciente. Se eu estabilizei o meu paciente, qual que é o 7º passo que nós vimos que é o mais importante? Endoscopia digestiva alta. Sem estabilização, não dá para fazer. Como ele está estável, vou partir para a minha endoscopia. E aqui, ao contrário da hipertensão portal, eu não vou ver nada. Meu esôfago deve estar limpo, deve estar claro, deve estar sem vasos dilatados. E eu vou chegar lá no meu estômago e provavelmente vou lá pertinho do duodeno e vou conseguir ver eventualmente uma úlcera duodenal que sangrou porque pegou a artéria gastroduodenal. Ou se eu for mais para a parte central, eu posso ver eventualmente uma úlcera gástrica que pegou a minha a minha artéria gástrica esquerda e pode ter sangrado. Aí eu vou conseguir fazer o meu diagnóstico. E quando eu faço a minha endoscopia e faço o diagnóstico de hemorragia digestiva alta não varicosa por doença péptica, normalmente eu tenho que classificar aquela úlcera. Eu tenho que olhar para ela e falar assim, esse paciente aqui vai sangrar de novo. Ou, puxa, sangrou, mas acho que agora está tudo bem, vamos deixar ele em observação em casa, ou vamos internar numa UTI.
Quer dizer, eu tenho que olhar para aquela úlcera e tenho que falar para o meu colega, ó, tá tudo bem, não é nada demais, ó, paciente grave, pode ser que complique. E como que a gente olha para um negócio e dá um nome, ó, tá grave, não tá? Como é que a minha visão é a mesma de vocês ou de outro colega que olhar e falar a mesma coisa? Através de classificação, não tem jeito, para isso que eles existem, para a gente poder normatizar e falar a mesma linguagem. E foi Forrest que fez isso, tá? Ele olhou para as úlceras e falou assim, olha, esse paciente evolui bem, esse não evolui tão bem, esse evolui mais ou menos, e aí começou a fazer uma classificação que é muito utilizada, que a gente fala que é a classificação de Forrest. E ela é baseada principalmente no aspecto daquela lesão, tá? Então vamos ver isso com calma, que é importante. Esse é Forrest 1A. Então, o que é o Forrest 1A? É o paciente que tem um sangramento ativo em jato. Então, eu faço a endoscopia e vejo ali o jato, ó, tá lá esguichando, tá literalmente sangrando. Posso ir lá e cauterizo o meu paciente. Ótimo. Posso olhar e vejo que a úlcera está com sangramento, mas não em jato, um sangramento meio em babação, né? Aqui é baba, não é essa baba, é a babação do sangramento, tá? Aquele sangramento que não é uma pressão muito grande, mas que está acontecendo. Falo que é um sangramento 1B, quer dizer, Forrest 1B. Eventualmente o paciente não está sangrando, tá? Mas o vaso está lá, ó. Ele não tem sangramento nem em jato, nem em babação, mas o jato está vermelhinho, acabou de sangrar faz pouco tempo. Eu identifiquei o foco. A isso eu denomino de Forrest 2A, que é o vaso visível e vermelho. Forrest 2B. Ele é visível, mas já está numa fase de resolução, já está numa fase de necrose, já está numa fase de involução. Ele pode ser preto ou branco por conta dessa necrose involutiva, tá? Eu chamo isso de Forrest 2B. E por último, tá? Forrest 2C, que é aquela mancha vermelha, quer dizer, sangrou, já evoluiu, está quase resolvendo. E 3, que é a base limpa, ou seja, sangrou, evoluiu, resolveu, teoricamente não foi daqui que sangrou agora, tá? É o Forrest 3. Agora, por que isso é importante? Por que eu tenho que ter Forrest 1, Forrest 1A, Forrest 2? O que isso na prática traduz para mim? Significa que o paciente é alto risco para sangrar ou baixo risco para sangrar de novo. Essa é a função da tabela de Forrest. E é isso que vocês têm que saber, tá? A classificação é importante porque ela vai correlacionar o aspecto daquela lesão, quer dizer, de acordo com a minha classificação, eu consigo prever se esse paciente vai sangrar novamente ou não. Olha que interessante. Se o paciente tem um sangramento em jato, isso acontece normalmente em 8 a 15% das endoscopias que a gente faz, ele tem uma chance de 55 a 90% de chance de ressangrar. Então, se eu dou a classificação, o paciente tem Forrest 1, esse paciente 1A, né, que é um sangramento em jato, ele tem grande chance de ressangrar. Então é um paciente que eu tenho que tratar e é um paciente que eu tenho que observar, porque 90% das vezes ele acaba ressangrando. Não é um paciente que eu faço endoscopia e falo, ó, volta amanhã ver se você está bem. Não. Paciente que muitas vezes eu tenho que deixar na unidade de terapia intensiva em observação, porque ele vai ressangrar. Se ele tem um vaso visível vermelho, ele tem de 40% a 50% de chance. E conforme a sua evolução vai indo, a sua classificação vai indo, essas porcentagens vão diminuindo significativamente, tá? Então é por isso que você classificando com a classificação de Forrest, você tem a tranquilidade de falar, bom, esse paciente vai para a UTI, esse paciente vai para casa, esse paciente é grave, esse paciente eu posso ficar mais tranquilo. É para isso que essa classificação acaba servindo, tá? E quando que eu trato endoscopicamente, quer dizer, quando que eu olho e cauterizo, geralmente sangramento ativo, então Forrest 1A e 1B, eu sempre faço alguma coisa. Se eu tenho vaso visível, Forrest 2A, também vou cauterizar. Se ele tem só um coágulo aderente, quer dizer, se são os Forrests mais tardios, aqueles com lesões menos importantes, menos ativas, você já tem condutas variáveis ou simplesmente você não faz nada, você só faz o diagnóstico, trata a etiologia, se for H. pylori você combate o H. pylori, se for o uso de omeprazol, você dá omeprazol, trata a causa e pede para o paciente acompanhar ambulatorialmente. Então, por isso que é importante você saber essa classificação, porque é com ela que você vai direcionar o seu tratamento na hora que fizer o seu atendimento. Tá? Olha uma questão exemplificando isso. Uma mulher de 45 anos é internada com hematêmese maciça e é realizada a endoscopia digestiva alta. O sinal endoscópico encontrado que indica maior risco de recidiva da hemorragia e morte é
lesão de base clara, sangramento ativo, vaso arterial visível ou coágulo aderente. Com essa classificação de fósforo que a gente viu, fica óbvio que é sangramento ativo. Mas se a gente não discute a classificação, não entende a classificação e não sabe para que ela serve, uma questão boba que nem essa acaba sendo uma questão que às vezes você pode se confundir. Tá? O uso de omeprazol também é importantíssimo, além de combater o H. pylori. Tá? Por quê? Foi feito um estudo que mostrou, olha só que interessante, ressangramentos no 3º, 7º e 30º dia, no grupo que usou omeprazol e no grupo que usou placebo. Então, no grupo que usou omeprazol no 3º dia, 5 ressangraram, que usou placebo, 24. No 7º dia, 7, no outro 26. Um P estatisticamente significativo. Tá? Então, o ressangramento ele diminui com a terapia com omeprazol. Por isso que tem 2 períodos da medicina, o com omeprazol e sem omeprazol. Antigamente se fazia muita gastrectomia, porque o paciente não parava de sangrar, não tinha o que fazer, você tinha que ir lá tirar o estômago do paciente. As gastrectomias diminuíram muito. Por quê? Por conta da efetividade desse tratamento. Tá? Retratamento endoscópico, quer dizer, quem usa quase não volta, quem não usa acaba voltando mais para fazer endoscopia e cauterização. Vai para a cirurgia de urgência, a maioria das vezes vai de uma forma significativamente não importante. Quer dizer, quem usa omeprazol, quem não usa, acaba indo igual para a cirurgia. Eles não mudam esse tipo de estatística. Tá? A média de hospitalização também não mudou e a mortalidade em 30 dias também não mudou. Então, na verdade, o que muda em relação à utilização do omeprazol é o retratamento por conta de um ressangramento. O ressangramento, sim, tem uma efetividade bastante importante em quem usa o omeprazol. As outras são muito mais dependentes da condição física do seu paciente do que propriamente pelo uso da medicação. Tá? E quando é que eu tenho que indicar cirurgia no meu paciente? Quando que esse paciente vai ter que ir para a cirurgia, que é aquele tratamento já meio que de desespero? Sangramentos cataclísmicos e sanguinantes, quer dizer, aquele que você não consegue estabilizar o seu paciente, nem mesmo para levá-lo para uma endoscopia. Um insucesso do tratamento endoscópico no sangramento ativo, então você está lá no Forest 1A ou 1B, vai lá, cauteriza, sangra, vai lá, cauteriza, sangra, vai lá, cauteriza, sangra, o paciente começa a instabilizar, sangra, suspende, vai para a cirurgia e faz uma gastrectomia. Recidiva do sangramento após tratamento endoscópico, geralmente pela segunda vez, que você fez, cauterizou, parou. Sangrou de novo, você foi, cauterizou, parou. Na terceira, você já, antes de ir, já pensa eventualmente numa cirurgia. Tá? Úlceras que são muito volumosas ou profundas, não é porque é um A que você vai cauterizar. Às vezes ela é um A, só que a base dela é muito larga. Você tem risco de transfixar ou de perfurar aquele estômago. Então, se a úlcera for um tamanho muito grande, também é uma das indicações para você fazer a gastrectomia. Tá? Úlceras em locais e artérias calibrosas. Você já sabe que aquele paciente tem úlcera, aquela úlcera não consegue esfriar, ela está sempre ativa, sempre querendo perfurar, o paciente está sempre com dor naquele local e você sabe que ali atrás está passando a gástrica esquerda, está passando uma gastroduodenal. Então, profilaticamente, você acaba muitas vezes indicando uma hemigastrectomia, por exemplo, no intuito de tentar, entre aspas, prevenir aquele sangramento. Tá? Ou, obviamente, quando o paciente tiver uma perfuração tão grande que transfixa a parede gástrica e o paciente faz uma síndrome de abdômen agudo perfurativo. Lembra? Perfurou, vai ar para dentro da cavidade. Clinicamente, como é que eu sei isso? Aquele paciente que tem uma síndrome de abdômen agudo, o quê? Perfurativa, aquele abdômen em tábua, extremamente rígido. Você faz a percussão da loja hepática, que teoricamente deveria ser maciça, ela está timpânica. A isso eu dou o nome de sinal de Jober. E eu coloco o quê? O raio-x do paciente em ortostase e eu vejo lá a cúpula diafragmática com ar, por conta do estômago, e a cúpula hepática com ar também, por conta do meu pneumoperitônio. Tá? Então não tenho dúvida que o paciente teve uma HDA, provavelmente ele perfurou, está com pneumoperitônio, e aqui eu vou operar não só por conta da úlcera, mas principalmente para resolver esse pneumoperitônio e tirar esse paciente dessa urgência cirúrgica. Tá? E, por último, as doenças não varicosas de causas raras ou desconhecidas. Então o paciente está com uma hemorragia digestiva. Fui para endoscopia. Não aconteceu nada, não vi nada, não tratou nada. Suspeitei que possa ser uma hemorragia digestiva baixa, que a gente vai ver na próxima aula. Fiz tudo o que podia, não diagnostiquei
eu denomino de causas desconhecidas ou causas raras. E, na maioria das vezes, quando a gente acaba continuando essa investigação, a gente acaba investigando e diagnosticando algumas entidades que são importantes, tá? Então, geralmente, essas hemorragias de causas obscuras, os pacientes mais jovens são acometidos por doenças mais raras. Então, são tumores de intestinos ou divertículo de Meckel, por exemplo, tá? Ou lesão de Gilles-Foix ou Crohn, que pode eventualmente se manifestar como uma hemorragia digestiva. São causas raras, não frequentes, não é importante a gente saber isso, a gente só tem que saber duas que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, paciente jovem que tem causa desconhecido, normalmente ou é divertículo ou é tumor. Não tem outra solução, e as perguntas geralmente são baseadas nesses dois conceitos. Já pacientes idosos com sangramentos desconhecidos, a principal causa são as angiodisplasias. O que são as angiodisplasias? São aquelas lesões, aquelas alterações vasculares na parede do estômago, na parede intestinal, em que você tem uma artéria que enche de uma forma muito rápida, porém ela tem um esvaziamento muito lentificado. Então ela forma como um tumor vascular. E aquele tumor eventualmente pode ser acometido e pode se manifestar com sangramento. Tá? Então, em resumo, sangramentos obscuros de pacientes jovens, pensar em divertículos e tumores. Sangramentos obscuros em pacientes idosos, pensar em angiodisplasias. São essas duas causas que a gente tem que ter na cabeça. Tá? São frequentes as questões? Não, mas quando cai sempre essa mesma coisa. Tá? Devido à incapacidade de identificar o local desse sangramento, tá? Muitas vezes esse sangramento pode se permanecer e você só vai fazer esse diagnóstico depois de 1 ou 2 anos. É um tratamento que você demora mais para conseguir fechar um diagnóstico, o paciente fica indo e voltando no seu consultório por conta daquele sangramento. Então é um caso desgastante, às vezes, na relação médico-paciente, porque nem sempre você consegue efetivamente encontrar a etiologia daquele sangramento. Tá? E lembrar que 90% acaba sendo localizado no intestino delgado, ou seja, acaba sendo uma hemorragia digestiva baixa, tá? E 10% uma hemorragia digestiva alta. Então a maioria dos sangramentos obscuros são sangramentos digestivos baixos. Aqui a imagem, ó, da angiodisplasia que eu falei para vocês, parece uma medusa, né? Um vaso que enche muito rapidamente com sangue, mas esse sangue tem uma lentificação de drenagem, então acaba manifestando como se fosse um tumor, tá? Lesão de Gilles-Foix, que eu falei que também é uma causa de sangramento obscuro. O que é isso? Consiste na ruptura de uma artéria, tá, que fica na submucosa gástrica por uma malformação congênita. Então, uma artéria maldita que fica na submucosa lá em cima, na parte superior do estômago, e que eventualmente pode ser sofrer um sangramento e se manifestar com uma hemorragia digestiva alta. Só que às vezes você faz a endoscopia, você não identifica a úlcera, você não identifica nada. E você vai fazer esse diagnóstico mais tardio. Tá? Então a lesão de Gilles-Foix é uma das causas de sangramento obscuro. Coloquei aqui só porque às vezes perguntam onde que acontece a lesão de Gilles-Foix. Então não é no intestino, é no estômago, na parte alta, só por isso, tá? Só para vocês terem esse nome na cabeça e se alguém perguntar, vocês não errarem de bobeira, porque é tão raro que dificilmente vai ter uma questão específica sobre isso, tá? Vamos ver algumas questões para a gente poder fazer o fechamento dessas duas aulas, tá? Então, de novo na cabeça, hemorragias digestivas. Nós vimos que para fazer o diagnóstico eu tenho que saber se é alta ou baixa. Para fazer isso eu tenho que levar meu paciente para fazer o quê? Uma endoscopia. Até eu chegar na endoscopia, eu sigo 7 etapas que nós vimos, sendo a 7ª mais importante. Se for por doença varicosa, vou causar etiologia, vou resolver aquela patologia que está envolvendo e tratar as causas. Com beta-bloqueador, com terlipressina, com ligadura elástica ou com o que precisar naquele momento. Se não for causa de hipertensão portal, é causa péptica, tá? Causas não varicosas. Das não varicosas, a mais frequente é a úlcera péptica duodenal, que a gastroduodenal é a mais frequentemente acometida. Depois a gente viu um pouco das úlceras gástricas, as úlceras para uso de anti-inflamatório, a síndrome de Mallory-Weiss, que a gente falou que é do estômago lá em cima, perto da transição esôfago-gástrica, por conta da laceração esfincteriana. E depois falamos das causas obscuras, se for em paciente jovem, principalmente divertículo ou tumor intestinal, e se for em paciente idoso, aqueles vasos mal formados, as angiodisplasias. Ok? Muito bom. Como que isso cai para a gente? Olha lá.
ano passado. São fatores de risco para mortalidade na hemorragia gastrointestinal aguda menos. Idade de 50 anos maior ou menor? Quer dizer, importa se o paciente é jovem ou ele é mais idoso em termos de sangramento? Dá para prever isso? Não. Então, provavelmente deve ser essa a resposta. Doença renal influencia? Sem dúvida alguma. Se o paciente tiver insuficiência renal e tiver uma hemorragia, ele pode agravar a insuficiência renal ou pode te prejudicar muito na hora de você fazer uma hidratação vigorosa, porque ele pode entrar em edema agudo de pulmão. Então, isso é um fator relevante. Pressão arterial sistêmica menor do que 100 na apresentação? Claro, é o paciente mais grave, aquele paciente que já está quase chocado, já está com uma vasoconstrição sistêmica, já está numa acidose metabólica, então ele tem um conjunto de alterações fisiológicas muito mais grave do que o paciente que teve um sangramento menor e que está com um pico de pressão adequado. Tá? Necessidade de transfusão, sem dúvida, é sempre muito grave. Lembrar que quando você transfunde muitas vezes o paciente, você pode ter uma coagulopatia como consequência, você pode ter um sangramento ainda mais profuso por conta de uma instabilidade hemodinâmica e por conta dessa coagulopatia reflexa. Tá? E se a hemorragia for recorrente, o paciente já está baleado e ele acaba se agravando ainda mais. Então, a idade por si não é considerado um fator de risco, e sim as comorbidades e as alterações sistêmicas que aquele sangramento acaba causando. As rupturas da mucosa e na submucosa na síndrome de Mallory-Weiss, olha aí, de novo, ocorrem no bulbo duodenal, no crico faríngeo, na junção esôfago-gástrica, no piloro ou na válvula iliocecal. A gente já viu na junção esôfago-gástrica. Na hemorragia digestiva alta, a endoscopia digestiva alta deve ser realizada na chegada do paciente à unidade, antes da colocação do catéter nasogástrico, após a estabilização do paciente, quando houver instabilidade ou em qualquer situação. Acho que isso foi bem frisado, questão tranquila, alternativa C. Um homem de 20 anos apresenta quadro de melena e hematêmese com 6 horas de evolução. Previamente rígido, apresentou vários episódios de vômitos após episódios de gastroenterite. Preciso continuar lendo a questão? Não, a gente falou, vômitos de repetição, vômitos de não sei o quê. O que é isso? Provavelmente uma síndrome de Mallory-Weiss. Vamos continuar. Encontra-se estável hemodinamicamente. O achado esperado na endoscopia digestiva alta é hiperemia e erosão da mucosa do corpo gástrico, lesão elevada e vegetante de antro gástrico, laceração da transição esôfago-gástrica, lesão ulcerada da primeira porção duodenal ou coleção de vênulas dilatadas. Então ficou claro que é síndrome de Mallory-Weiss, que tem a laceração da transição esôfago-gástrica. Santa Casa. Paciente de 50 anos deu entrada no pronto-socorro por hematêmese volumosa, 10 episódios nas últimas 3 horas. Teve o diagnóstico de cirrose alcoólica Child B há 1 ano e meio e desde então mantém-se abstêmio. Trouxe uma prescrição de propranolol, olha lá o beta-bloqueador fazendo a prevenção, 20 mg, espironolactona 100 mg e furosemida 40 mg. O exame clínico revelou uma PA de 70/56, uma frequência cardíaca de 104, uma frequência respiratória de 40 e uma PO2 de 88. Ele está confuso, agitado, hipocorado, com extremidades frias, edema periférico e ascite volumosa. Sobre o manejo desse caso, assinale o que está incorreto. A terapia endoscópica de urgência está contraindicada no momento pela instabilidade hemodinâmica do paciente. B. A terlipressina deve ser usada de forma intermitente enquanto se aguarda a endoscopia digestiva alta. C. Há indicação de profilaxia para a peritonite bacteriana espontânea com quinolonas ou cefalosporinas de terceira geração. E D. A terapia endoscópica mais eficaz para o tratamento da hemorragia varicosa é a escleroterapia. Alternativa D de dado. A gente falou que de todas as terapias, a mais efetiva hoje não é mais a escleroterapia, e sim a ligadura elástica nesses pacientes que têm hipertensão portal. E todas as outras estão obviamente corretas. Primeiro estabilizar para depois fazer a endoscopia.
A terlipressina é aquela que eu falei, que você já pode instituir mesmo antes de você fazer o diagnóstico, na sua suspeita. Esse caso já está mais do que comprovado que deve ser uma hipertensão portal, porque ele já teve episódio anterior, já era tratado como Child B, e essa hemorragia provavelmente o que é? É a ruptura de algum vaso que está sangrando pela hipertensão portal. Então o que lembra que faz a terlipressina? Uma vasoconstrição o quê? Esplâncnica, diminui de uma certa forma a chegada de sangue dentro da minha veia porta, vai diminuir a pressão na minha veia porta, vai diminuir a pressão nesses vasos que estão sangrando. Teoricamente, você diminui o sangramento enquanto ele aguarda a endoscopia. Tá? É como se eu pusesse umas placas de desvio a 1 km antes do meu acidente, evitando que mais carros chegassem àquele congestionamento e já fizessem um caminho alternativo antes de chegar ali no caos. Né? O que a gente faz com o Waze quando sai de casa, já vai por um caminho melhor antes de você chegar onde está tudo parado. Ok? Um paciente com história de 25 anos de etilismo intenso dá entrada no pronto-socorro por hematêmese e na admissão apresenta-se hipocorado, ictérico, PA de 120/70, frequência de 100, torporoso, além de ginecomastia e eritema palmar. Então ele está te dando todo o exame físico de um paciente que tem o quê? Uma insuficiência hepática, provavelmente. E mais, o abdômen globoso, flácido, com uma ACC móvel e em déficit neurológico focal. Qual alternativa está correta? A. O eletroencefalograma é útil para o diagnóstico? B. O sangramento gastrointestinal é catártico, provoca fezes, isso que significa, tá? Portanto, pode contribuir para a melhora da alteração neurológica. C. A anastomose porto-sistêmica intrahepática transjugular está indicada. E D. Agentes que reduzem a produção de amônia nos intestinos estão indicados. Resposta D, como alternativa correta. É óbvio que um paciente jovem que tem toda essa história de insuficiência hepática só pode estar com uma encefalopatia hepática. Você vai pensar nisso antes de fazer um eletroencefalo, né? Então, o eletroencefalo que não tem nenhuma indicação. Provocar sangramento para limpar o intestino é um tratamento extremamente iatrogênico, né? Jamais faria isso, um conceito totalmente errado. E aquela anastomose porto-sistêmica intrahepática a gente usa mais quando o paciente vai fazer um transplante hepático, quando você já fez todas as outras medidas de controle e você acabou não conseguindo. Além de ser um procedimento invasivo, a gente viu que é extremamente difícil e de acesso restrito. Então, colocou aqui só para confundir. É importante a gente saber que ele existe e saber quando que vai indicar. E sempre que você tiver esse paciente com encefalopatia, tem que tratar essa encefalopatia para depois você poder continuar o seu tratamento de uma forma mais efetiva. Por isso que a alternativa acaba sendo D. Olha lá, quais os critérios clínicos a seguir são os mais importantes para indicar tratamento cirúrgico em paciente que apresenta hemorragia digestiva alta por úlcera duodenal? Quando que eu opero esse paciente? A. Recidiva de sangramento tipo sanguíneo raro, dor e taquicardia, dor e palidez, hipotensão e taquicardia ou hematêmese melena? Alternativa A. Né? Se você for operar todo mundo que tem dor e taquicardia, você vai operar todo mundo. Se for operar todo mundo que está com dor e pálido, a mesma coisa. Hipotensão e taquicardia, manifestação super comum. E hematêmese melena também. Quer dizer, você vai tratar realmente quando tiver uma indicação mais grave, uma dificuldade de tratamento. 12. A hemorragia digestiva de causa obscura representa um problema de grande relevância para o profissional clínico. Sua ocorrência é da ordem de 20% nos pacientes atendidos em hospitais. O diagnóstico da causa representa um desafio. Na hemorragia digestiva de causa obscura, a etiologia mais frequente é A. Tumor carcinoide, B. Sarcoma de Kaposi, C. Angiectasia, D. Tumores estromais. Alternativa C. As angiodisplasias. Claro que se for paciente mais jovem, a gente tem que lembrar que não é uma angiodisplasia, e sim tumor intestinal ou, eventualmente, os divertículos, que são os mais frequentes. Tá bom? Questão do Einstein, aqui de São Paulo. Qual a principal causa de hemorragia digestiva de origem obscura? De novo, angiodisplasia. A malformação vascular de Dillefoy, olha ela aí, é causa predisponente à hemorragia digestiva, cuja localização se dá no A. Divertículo de Meckel, esôfago médio, íleo proximal, jejuno ou estômago? Estômago. Ok?
Senhores, eu estou à disposição para dúvidas, vamos dar mais 10 minutos e a gente volta com a última aula, que é de hemorragia digestiva baixa, para fechar esse bloco de hemorragias digestivas. Obrigado.